Guarda tudo na pastinha. Aí, tem até cheirinho de aquelas canetas com coloridinha, uva, florzinha, que bonito, né? Não foi nem. Primeira questão 32. Professor, não tem essa folha, caguei mole, não trouxe. Vou fazer os dados aqui, você faz. Módulo, vamos terceira lista, tudo módulo 2, né? Hoje é quinta-feira, módulo 2. Terceira lista, módulo 2. Chegou a hora de apagar. Vamos? Eu sei. Mais tarde. 32. Uma das coisas legais do telefone, 32. Você pode prestar atenção um pouco na aula? Posso. Cuidado aí, tá? É para navalha. Recipiente contendo, olha o volume, 100 centímetros cúbicos de mercúrio a uma temperatura inicial de 68 graus Fahrenheit. É aquecido até a temperatura final de 122 Fahrenheit. O líquido sofre uma dilatação de 3/5, então a variação de volume foi de 3/5 centímetros cúbicos. O coeficiente de dilatação volumétrica do mercúrio é? E aí, como fazer essa questão 32 aí? O básico, né? Variação do volume é igual ao volume inicial, gama, variação de temperatura. Tudo bem? Todos acompanharam? Qual foi a variação de volume? 3/500 de centímetro cúbico. Entenderam? Que aqui é a armadilha. No enunciado ele fala 3,5 centímetros cúbicos. Tu fica pensando, o que será que é isso? Será que eu tenho que transformar? Tem 3,500 centímetros cúbicos para dilatação. Qual o volume inicial? 100 centímetros cúbicos. Gama. Qual a variação de temperatura? 122 Fahrenheit menos 68 Fahrenheit. 54. Tranquilo? Vamos fazer 3/500 centímetro cúbico por centímetro cúbico é igual a 100 vezes gama vezes quanto vai daqui? 54. Se eu quero a minha resposta de gama em graus Fahrenheit, não tenho nada a fazer, é só fazer a conta. Mas ele está pedindo a resposta em graus Celsius invertidos. Então o que você tem que lembrar? Que variação, exatamente, variação em graus Celsius está para 5, assim como variação em Fahrenheit está para... Então, Lohane, a pergunta que você tinha me feito é essa aqui. O que acontece? A variação de 1 grau, Celsius, quem mais não está conseguindo enxergar aqui? Não, eu estou sem óculos. A variação de 1 grau Celsius vai dar quanto em Fahrenheit? Uma variação de graus Celsius corresponde a 5/9 da variação de graus Fahrenheit. Se eu quero transformar em graus Celsius para Fahrenheit, eu tenho que estar sempre lembrando disso aqui. Então vamos lá. Qual foi a minha variação em Fahrenheit? 54. Então a variação em graus Celsius sobre 5 é igual a 54 Fahrenheit dividido por 9. Dá? Deixa eu ver se dá 6. E dá, né? 5, 4, 6. Tá voltando. A variação de graus Celsius vai ser 5 vezes 6. Ah, que difícil essa conta. Não,
30 graus Celsius, que eu vou substituir. E olha também que agora vai ficar fácil. 3 corta com 3, 1 sobre 5, 0,2, igual a 10 a terceira vezes gama. Se eu pego esse 10 a terceira e pulo aqui a igualdade, ele que é positivo vai ficar negativo. Então vai ficar 0,2, 10 elevado a menos 3 igual a gama. Posso escrever inclusive 2 por quê? Porque aqui tinha um grau Celsius. Esse cara vem pra cá. Você não acha que esse deu mais volta, não? Por quê? Como é que tu faz? Macete. A questão agora pra gente fazer são 33, depois a gente vai fazer a 35, tá? Ó, são questões especialistas, então tá no nível liberado. Bora. Um recipiente de vidro, só que ele deu alfa. Lembra? Não é alfa? 12 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius. Será que era essa a questão? Se não for essa aí depois a gente faz. Vamos fazer a 66. Essa aqui é legal. 66. Um copo de vidro está completamente cheio, com 250 centímetros cúbicos de óleo. Então, ó, tá aqui o copo cheio. Todos esses problemas de dilatação são assim. O recipiente está cheio. Qual é essa questão aí? Folha essa, pessoal. É a mesma folha. Aqui não tem 66. Um copo de vidro, presta atenção, copo de vidro está completamente cheio, com 250 centímetros cúbicos de óleo a 20 graus Celsius. Então, ó, qual a temperatura? 20 graus Celsius. Qual o volume? 250 centímetros cúbicos. O volume transbordado em centímetros cúbicos, volume que transbordou em centímetros cúbicos. Quando a temperatura do conjunto vai para 120, então a temperatura final é de 120. Aí ele diz: coeficiente linear do vidro vale 12 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius invertido. Gama do óleo, 500 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius invertido. Tudo bem? Sempre que ele estiver perguntando o volume que transbordou, o que você tem que fazer? A variação de volume aparente, daqui a pouco a gente discute melhor sobre isso, é igual ao volume inicial, que veja, o que está cheio é o volume inicial, tanto do recipiente quanto do líquido. Tanto do recipiente quanto do líquido. Considerando que o recipiente tem paredes finas. Tudo bem? Vezes o gama aparente vezes a variação de temperatura. Mas quem é esse gama aparente? É o gama do líquido menos o gama do recipiente. Beleza? Então, ó, qual vai ser o volume que transborda? O volume que transborda é a variação do volume aparente. Qual o volume inicial? 250 centímetros cúbicos. Qual é o gama aparente? 500 Gama do líquido, 500 vezes 10 elevado a menos 6, menos
Gama do recipiente. Quanto vale a gama do recipiente? 12. 12 é o alfa. O gama é 3 vezes alfa. Então vai ser 3 vezes 12 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius. Aqui, graus Celsius invertidos. Vezes que temperatura? Qual foi a variação de temperatura? 100. 100. Beleza? Pronto. Vezes 3. Por que deu esse vezes 3 aqui? Porque ele deu só o linear. Porque ele só deu um linear. Volumétrico é 3 vezes isso. Tudo bem? Então, como vai ficar essa conta aí? Variação do que transborda. Como é que fica isso aí? 250 centímetros cúbicos vezes... Quanto vai dar aqui? 36. 500 menos 36? 474. Não é? E agora? E o sinal? Hã? E o sinal de menos? E o sinal de menos aqui? É 500 menos 36. Esse cara aqui vai virar 36. Então por isso que deu 464. Tudo bem? E aí, o que eu faço agora? Posso cortar grau Celsius, grau Celsius. O que mais? Pode botar 10 ao quadrado? Vê se eu não posso fazer isso. 250 é 1000 dividido por 4. Não é 1000 dividido por 4? É ou não é? Vezes 464 vezes 10 a menos 6 vezes 10 ao quadrado. 3, 2, 5, com menos 6, menos 1. Então o volume que transborda é igual a 464 dividido por 4 vezes 10 elevado a menos 1. 46,4 dividido por 4. Vai dar quanto? 11, foi? Volume que transbordou. Isso aí. Quem dilata mais, o líquido ou o recipiente? O recipiente dilata? Dilata. Né? Esse é uma coisa interessante. Você tem um recipiente. Se você esquentar o recipiente, ele vai dilatar. O líquido que está lá dentro, ele também vai dilatar junto com o recipiente. E o que transborda não é todo o líquido. Vê se você consegue visualizar o que eu vou falar. Esse aqui é o volume inicial do recipiente. Eu vou extrapolar para você visualizar, tá? O recipiente, ele aumentou isso aqui, ó. O líquido aumentou junto, não aumentou? Não aumentou ou não aumentou? E essa parte que transbordou aqui, ó? Essa parte que transbordou é o que o líquido aumentou? Não! Porque o que o líquido aumentou foi o que transbordou, mais isso que está no recipiente. Se eu tenho 1 litro aqui e aqui eu tenho 100 ml, quanto que o líquido aumentou? 1,1, né? Litros. Beleza? Se eu tenho 1 litro aqui, 3 litros aqui, quanto que o volume de líquido aumentou? 4. Não, professor, só que eu não sou
fez, quem dilata mais, o líquido ou o sólido? Não iria depender do coeficiente de... Vai depender do coeficiente. Então, quem dilata mais, o líquido ou o sólido? Olha para cá, qual foi o coeficiente de dilatação do líquido? 500. Esse cara aqui, se fosse 50, seria 10 vezes menor. Nem é 50, 36. Por que eu estou falando isso? Porque em situações em que as respostas estão pouco espaçadas, você dominando esse conceitual de que o líquido dilata mais que o recipiente, você pode chegar, olhar para essa questão e escrever assim: a variação do volume aparente é aproximadamente. Quanto é que é 250? 1000 dividido por 4. Quanto é que é o gama do líquido? 500. Qual foi a variação de temperatura? 100. Então, eu posso aproximar tirando isso, desprezando o que aumentou no recipiente. O que eu vou calcular aqui é o que transbordou? Não, eu vou calcular o total, o valor máximo de líquido que transbordou. Não é isso? Para calcular o que transbordou, eu tenho que retirar a parte do recipiente. Vê se a conta fica mais fácil assim. 1, 2, 3, aqui. Peraí. 500 vezes 10 elevado a menos 6. Tá? 500 vezes 10 elevado a menos 6 vezes 10 ao quadrado, que é 100. 2, 3, 6. A variação do volume aparente, 50 centímetros cúbicos dividido por 4. É aproximadamente qual é a minha resposta? Um valor menor que 12,5. Se você olhar as alternativas, aí realmente você não as tem, mas você vai ter, você vai entrar no site lá, né? Essas são as alternativas. Podia ser essa? Não. Por quê? Porque o máximo que dilata é? Pode ser, não pode ser, não pode ser. A conta ficou muito mais fácil. 250 é 1000 por 4. 500 é 1000 por 2. 750 é 3/4 de 1000. Procurem trabalhar com esses valores, vocês vão ver que eles se repetem. 75. Pô, 3/4 de 100. Procurem trabalhar com esses valores fracionados. Eles se repetem. Uma barra metálica. Barra metálica está aqui. Ó, uma barra metálica de 40 centímetros de comprimento é iluminada por uma fonte pontual. Como é que é a fonte? Então, o comprimento da barra inicial é 40 centímetros. Essa questão 71 dessa lista aí que está lá no Facebook, que algumas pessoas não entendem. Aí ela fala assim, conforme esta figura, aumentando-se em 100 graus a temperatura da barra, observa-se que a extremidade superior da sombra da mesma desloca-se 4 milímetros. Peraí, se a sombra aumentou 4 milímetros, é porque aqui aumentou o delta E. Foi? É ou não é? Aumentou um pouquinho. Nesse caso, pode-se dizer que o coeficiente de dilatação da barra em graus Celsius vale? Para matar essa questão, primeiro você tem que saber que a variação do comprimento, então o comprimento inicial, vezes o alfa, vezes a variação de
temperatura. Eu tenho um comprimento inicial, 40 centímetros. Aí eu tenho a variação de temperatura, 100 graus Celsius. Né? Está dizendo aqui no problema que a variação de temperatura foi de 100 graus Celsius. Se eu tivesse o ΔL, pô, cara, matava essa questão, né? E aí? O que eu faço agora? Eu vou fazer que a proporção que cresce desse lado está para 20 centímetros, assim como a proporção de comprimento da sombra está para 80, porque o triângulo é daqui até aqui, semelhança de triângulos. Delta L é igual, se eu simplificar e simplificar, isso vai dar 4, não é isso? 4 milímetros dividido por 4, variação de comprimento é de 4 vezes 10 elevado a menos 3 metros. Eu quero a minha resposta em quê? Não, eu quero a dilatação da barra, né? A dilatação da barra. Não, dá para fazer. Vamos lá. Qual é a coeficiente de dilatação aqui? 1 milímetro, não é isso? Ó, vai dar 1 milímetro? Então, ó. 1 vezes 10 elevado a menos 3 metros. Quanto é que é 40 centímetros? 4 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Alfa vezes 100. Tudo bem? Então, ó, 2 e 2. Metro e metro. 1 sobre 40 graus Celsius. 40 graus Celsius vezes 10 elevado a menos 3 é igual a alfa. 1 sobre 4 vezes 10 elevado a menos 4 graus Celsius invertido. Quanto é que é 1 sobre alfa? 1 sobre 4. 0,25 vezes 10 elevado a menos 4 graus Celsius invertido. Quanto é que isso aqui vai dar? 2. Foi? Tem que se ligar na semelhança. É menos 5. Por que é menos 5? Estranhão, né, cara? Deu menos 5. Vamos lá. 0,25 vezes 10 elevado a menos 4. Só aprendi depois que eu comecei a fazer isso. Olha para cá, tá vendo aqui? 2,5 dividido por 10 vezes 10 elevado a menos 4. Isso aqui não é igual a isso? Esse cara não está positivo? Se ele subir, ele vai ficar negativo? Fica tentando decorar que vai para um lado, vai para o outro, soma, subtrai, que... Aqui, porque aqui foi dado que a sombra cresce 4 milímetros. 80, tá aqui, aqui está 20, simplifica, fica 4. Vai dar 1 milímetro. Milímetro é 10 elevado, né?